montar aqui minha. Pronto, a gravação já está liberada. Vamos só montar aqui a minha pranchetinha. E a gente vai dar sequência no programa de geometria descritiva, que é a base para as vistas ortogonais. Tá certo? Então, o pessoal que está pagando desenho técnico já começou a ver, certo? E vai entender de onde vem as vistas. Certo? Como algumas pessoas já pagaram a disciplina de geometria descritiva, agora vocês vão saber de onde vem essas vistas tão conhecidas, né? Vamos lá. Deixa eu só ver se minha pranchetinha ligou. Acendeu a luzinha. Vamos. Então, partiu. Então, lembrando que acabei de publicar a gravação da aula anterior, certo? E assim que essa aula estiver pronta, a gente vai disponibilizar para vocês também. Vamos lá, gente. Então, ainda falando a questão da representação em épora, certo? Então, a épora é exatamente aquele plano que é obtido com a rotação do plano horizontal com o plano vertical, né? Ou seja, eu vou rotacionar o plano horizontal posterior, ele vai coincidir com o plano vertical superior. Já o plano horizontal anterior, ele vai coincidir após a revolução com o plano vertical inferior, tá? Então, esta rotação, tá? É onde a gente vai representar em épora, certo? Essa linha aqui pontilhada, que é a interseção dos planos de projeção, é chamada de linha de terra, tá? É aquela sopinha de letras que cada letrinha vai ter uma representação. Boa noite, Leandro. Cadê quem caiu aqui no chão? Espero que ela não tenha quebrado. Vamos lá. Seguindo. Então, o que é que temos aí? Então, hoje a gente vai trabalhar, né? A gente trabalhou com a representação dos pontos, né? E, basicamente, quem entender o ponto tem a obrigação moral de entender reta. Não é nem reta, é segmento de reta. Né? Ou seja, tem um começo e tem um fim. Tá bom? Por que eu digo isso? Porque em geometria, o desenho do segmento de reta, eu preciso saber os pontos que contêm as suas extremidades. Então, na verdade, se você representar os dois pontos isoladamente em épora e você conectar o ponto A ao ponto B, você vai ter exatamente a representação do segmento de reta. Então, não tem nenhuma novidade quando se trata de ponto e quando se trata de reta, ou segmento de reta. A diferença é que você tem que imaginar o segmento de reta como dois pontos localizados nas extremidades do segmento, e onde você vai ligar os dois pontos. Então, dado um segmento AB no primeiro diedro, paralelo ao PV. PV significa plano vertical, certo? Ou seja, para que eu tenha uma reta paralela, eu tenho que ter a mesma distância de B para B' e A para A'. Eu tenho que garantir esta condição. E, simultaneamente, paralelo ao plano H. Então, tanto ele é horizontal ao plano vertical, quanto ao plano horizontal. Como eu estou dizendo que ele está no primeiro diedro, eu posso falar que está paralelo ao PVS e paralelo ao PHH. Certo? Esses dois planos eu teria ao meu segmento paralelo. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó?
eu tenho aqui a minha projeção do ponto B no eixo horizontal, estou chamando de BY, e a projeção horizontal do ponto A, eu estou chamando de a linha. Já falamos em cota, já falamos em abscissa, né? E já falamos em afastamento. Tá bom? E já para o plano vertical, eu tenho a projeção B, duas linhas, que é a projeção vertical do meu B, e eu teria a minha projeção A, duas linhas, que é a minha projeção vertical de A. Sabendo que vai ocorrer a rotação para representar o segmento de épora, você vai ver que você tem o A duas linhas e o B duas linhas em cima, e o A linha, uma linha, e o B uma linha, vai ficar na parte inferior. Tá? É como se você girasse, mantivesse, né, a parede vertical paralisada, imobilizada, e o piso ele fizesse essa rotação, essa revolução. Então, o que acontece? Ó, vou até repetir a imagem passada. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um negócio. Espera, rapidinho. Rapidinho. Dá uma ajeitadinha aqui para a gente, ao contrário. Estou dando uma ajeitadinha aqui, tá vendo? Para a gente analisar lado a lado. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Bom, acho que agora dá para ver. Então, lá. Então, veja que a gente representou, né, as suas projeções, e para representar em épora, né, eu tenho que, na minha parte superior, eu tenho o B duas linhas e o A duas linhas. Embaixo, eu teria o B uma linha com o A uma linha. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, este tipo de segmento é o mais fácil de ser projetado na épora, pois ambas as projeções estão uma verdadeira grandeza. Né? O termo VG significa mesma grandeza. Por quê? É a única situação, gente, onde a sombra, a projeção, vai ter o mesmo tamanho do objeto, porque ela está horizontal e ela está paralela. Se ela tivesse inclinada, certo? Ela vai ter uma deformação do tamanho proporcional. Tá? No caso aí, na projeção ortogonal, logicamente. Então, ó, note que o segmento A duas linhas, B duas linhas, e o segmento A', B' são projeções do segmento AB. O interessante é que conseguimos a projeção do segmento sem nos preocuparmos com este, apenas projetando os pontos extremos A e B, da mesma forma na unidade da aula anterior. Certo? Então, o que acontece? Então, a gente esquece a figura por enquanto e analisando somente o quê? Os pontos. Né? Os pontos que limitam a representação. Então, estou analisando isoladamente o ponto A, no eixo X, no plano horizontal e no plano vertical. Veja que a gente tem a mania de colocar eixo, né? Eixo X, eixo Y, mas é plano, tá certo? No plano horizontal e no plano vertical. E a mesma coisa no ponto B. Eu tenho a decomposição, eu tenho a projeção no plano horizontal e eu teria a projeção no eixo vertical. Tá? E o segundo caso é quando esse segmento, em vez de ser paralelo a ambos os planos, agora ele é perpendicular a um dos planos. Lógico, eu vou ter dois casos. Eu vou ter o caso quando ele for perpendicular ao plano vertical. Tá? Aí você já sabe. Ó, se é perpendicular ao plano vertical, desculpa, ao plano horizontal inicialmente, veja que a minha projeção do ponto A, ele sobrepõe a projeção do ponto B. Porque está marcando o mesmo ponto. É como se você pegasse a folha do papel e desse uma furada com a caneta. Ou, pelo menos, atravessasse a caneta.
Ou seja, vai ficar marcado apenas um furo, que é exatamente por onde a caneta atravessou, certo? E também uma coisa, né? Então, veja, o plano, o segmento AB, ele é paralelo ao plano vertical, mas ele é perpendicular ao plano horizontal. Então, fazendo a rotação, só voltar para cá que eu voltei para liberar a entrada de Leandro. Veja, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu vou copiar a imagem, certo? Para ficar lado a lado, porque é importante a gente observar isso. Deixa eu puxar a EPROM um pouquinho mais para o lado. Vou colocar o objeto aqui, a mais ou menos o mesmo tamanho. As duas centralizadas, pronto, aí ficou bonitinho. Certo? Então, veja que quando eu rotacionar o meu plano horizontal, a minha projeção A, né? Que lembra que quando tem uma linha, é a projeção horizontal. E duas linhas é a projeção vertical. Veja que a projeção do ponto A, ela vai coincidir com a projeção do ponto B. Aí você já pode começar a imaginar quando for perpendicular o plano vertical. Aí quem vai coincidir é o A, duas linhas, vai ser igual ao B, duas linhas. Aí já começa a imaginar. Tá certo? Então, como o segmento AB é perpendicular ao PH, PH o que é? Plano horizontal, ele aparecerá na épora sempre como descrito na figura acima. E podemos destacar algumas características. Então, quais são? Primeira, se o segmento é perpendicular ao PH, então, ele necessariamente ele vai ser paralelo ao PV. Tem que ter, né? Com isso, a projeção A duas linhas, B duas linhas, tem o mesmo tamanho de AB. A regrinha que a gente acabou de ver. Toda vez que o segmento ele for paralelo, né, a um plano, ele vai ser em VG. O que é VG? Verdadeira grandeza. Traduzindo, a projeção terá o mesmo tamanho do segmento original. Então, ou seja, a projeção A duas linhas, B duas linhas, representa a VG. O que é VG? Verdadeira grandeza. O afastamento e a abscissa são idênticos para todos os pontos do segmento AB. Por isso, a linha B duas linhas são pontos coincidentes na épora. A reta que tem essas características também é conhecida como reta vertical. Isso a gente já conhece, né? Lá na matemática, a função, né? Por aí vai. Caso o segmento seja perpendicular ao PV, então as características são similares, embora tenhamos que fazer ajustes. Por quê? Aquilo que a gente falou para o eixo horizontal vai fazer referência agora ao eixo vertical e vice-versa. Então, a verdadeira grandeza é para a projeção horizontal e os pontos coincidentes é na projeção vertical. Olha lá, né? Então, veja agora que o meu segmento AB, por sua vez, ele é perpendicular ao meu plano vertical e ele será obrigatoriamente paralelo ao plano horizontal. Veja a diferença agora que, como o A' está à esquerda do B', quando rotacionar, o A' vai ficar em cima, em relação ao B', por conta da rotação. E em cima, né, na parte superior, a projeção vertical de A vai coincidir com a projeção vertical de B. Aí é por aí, né, que a gente acabou de conversar, ó, a projeção A' superior a B' e a duas linhas vai ser coincidente, o símbolo de coincidência, ou seja, vão ocupar o mesmo espaço
Então, como o segmento AB é perpendicular a PV, temos que ele é paralelo ao PH. A projeção do PH, ou seja, do plano horizontal, mostra a verdadeira grandeza, é o contrário. Né? Se eu tenho um segmento perpendicular ao plano horizontal, a verdadeira grandeza é dada pela projeção vertical. Só que agora ela é perpendicular ao plano vertical. Então, se ela é plano vertical, a minha soma vai estar onde? No meu plano horizontal, na parte de baixo. Então, por isso que ela vai representar em verdadeira grandeza. A cota e a abscissa de todos os pontos do segmento AB são as mesmas. Né? Lembrando que a cota em relação ao eixo vertical e o afastamento, né, vai ser em relação ao eixo horizontal. Então, a cota e a abscissa são iguais do ponto A e B, por isso as projeções A, duas linhas, e B, duas linhas, elas são coincidentes. E a reta com essas características pode se chamar de reta de topo. Então, eu tenho a reta vertical, tá? E a reta de topo, porque é a reta totalmente horizontal, né? Máxima que você teria. Agora, um caso, nenhuma coisa, nem outra, né? Ou seja, o segmento ele é paralelo a um dos planos de projeção. E provavelmente, em relação ao outro, será inclinado ou oblíquo. Tá? Então, quando temos certeza de que o segmento AB é paralelo a um dos planos, não podemos afirmar muito em relação ao outro plano. Veja que quando eu falei que ele é perpendicular a um plano, eu já falava que obrigatoriamente ele seria paralelo ao outro, e vice-versa. Mas agora, se eu falo que ele é paralelo a um plano, não me garante, né, eu não tenho informações para dar a situação em relação ao outro plano. Eu vou ter que ver pelas coordenadas. Então, porque o segmento pode ser paralelo, que é o primeiro caso que a gente viu, ele pode ser perpendicular, que foi o segundo caso que a gente viu hoje, e ele pode ser oblíquo, que é o caso mais comum de acontecer. Então, já houve caso de ele ser paralelo entre os dois planos, de ser paralelo a um e perpendicular ao outro. Então, agora, vamos mostrar onde ele será paralelo a um plano e oblíquo ao outro. Tá? Então, vamos começar pelo caso paralelo ao plano horizontal. Então, a situação que eu tenho é exatamente essa. Como é que eu sei que ele é paralelo? Veja que a distância, essa distância aqui, ó, ela é igual a esta distância aqui. Então, eu posso garantir que ele é, o segmento AB, ele é paralelo ao plano PHA. Mas, em compensação, em relação ao plano vertical, veja que essa distância aqui, ela é menor do que essa distância aqui. Então, veja que em relação ao plano horizontal, eu provei visualmente que ele é paralelo. Mas em relação ao H, ao plano vertical, certo? Ele é oblíquo, né? Porque as distâncias, eles são diferentes. Então, se você fizer de novo, vou fazer a mesma coisa para ficar uma coisa fácil de entender, né? Visualmente, na hora de fizer a rotação. Um minutinho aqui, enquanto eu copio aqui, na apresentação original, a figurinha que eu estou trabalhando, Ctrl+C, Ctrl+V, colocar ela pequenininha aqui, só para ter noção. Já apareceu aí para vocês? Não, eu coloquei na página errada. É porque eu copiei errado. Só um minutinho. Pronto, essa aqui da página 10. Ctrl+C. Pronto, agora vai aparecer. Pronto, agora eu vou só diminuir. E colocar aqui no pontinho aqui. Pronto, para a gente analisar, tá certo? Para ficar fácil, e a gente está sempre visualizando a rotação. Então, veja que quando eu rotacionar, veja que como o A está
mais próximo da linha de terra do que B, o A vai ficar à esquerda de B, de A, de B. Quem está mais próximo da linha de terra, quando rotacionar, fica sempre à esquerda. Tá bom? Em compensação, no eixo vertical, veja que o meu segmento, a minha projeção, A, 2 linhas, B, 2 linhas, ele vai ser menor do que o segmento AB. Não concorda comigo? Porque como eu estou com a minha horizontal, é só você imaginar aqui, ó. Se você fechar aqui, ó, isso aqui seria a minha hipotenusa. Então, logicamente, esse cateto aqui seria menor do que a hipotenusa. Então, veja que a minha projeção no eixo vertical, ela vai ser menor do que a meu objeto original. Então, lá. Quando a projeção desse segmento é paralela ao plano PH e oblíqua ao PV, podemos notar presente algumas características. Quais? A mais relevante é que o Φ da projeção PH representa a verdadeira grandeza, porque está paralelo. Então, toda vez que um segmento estiver paralelo a um plano de projeção, a sua projeção representará a verdadeira grandeza daquele segmento. Na época, essa projeção é chamada do segmento A', B'. A cota dos pontos A e B são as mesmas, por isso, A, 2 linhas, B, aparece paralelo ao ponto LT. Porque aqui, ó, tá aqui, ó, essa altura aqui é igual a essa altura aqui. A minha cota, né? Cota em relação à minha variação na vertical. E afastamento é a minha variação da horizontal, porque quando eles vão falar no outro eixo, onde aqui está escrito possui a mesma cota, vai ser o mesmo afastamento. Quando for a parte que tiver oblíqua. Então, o ângulo entre a reta suporte de AB e LT é o mesmo ângulo formado entre a reta suporte AB e o PV. É por isso que são paralelos. Eles possuem o mesmo ângulo. Por exemplo, aqui você tem duas retas que são atravessadas por uma transversal aqui, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Teta, teta. Porque são retas. Se eu digo que esse gráfico aqui, essa reta é paralela a essa, esse ângulo também tem que ser igual a teta. Para garantir o paralelismo entre os dois segmentos. E a essa reta é chamada de reta horizontal. Veja a diferença de reta topo e reta horizontal. A reta horizontal é aquela que ela é paralela ao plano horizontal e oblíqua ao plano vertical. E agora eu tenho um segmento AB, que ela é paralelo ao PV, mas é oblíqua ao PH. Então, veja que agora, essa distância aqui, ela vai ser igual a essa. Por isso que ela está paralela. Essa reta aqui, ó, esse segmento, é paralelo a isso aqui. Em compensação, já no eixo horizontal, veja que, pelo fato de formar um trapézio aqui, já dá a ideia que esta cota ela é menor do que essa. Certo? Essa cota vai ser menor que essa. Da mesma maneira, também vou copiar, eu esqueci de fazer isso, mas vou fazer agora. Que acho que ajuda na hora de visualizar a representação. Pé do PV. Vou diminuir um pouquinho aqui, só colocar aqui em cima. Pronto. Aqui para a gente enxergar. Vamos lá. É a mesma coisa, né?
Veja que nesse caso aqui, né? Como o meu ponto A está mais à esquerda, vai aparecer primeiro, mas como a distância é a mesma, vai aparecer na mesma horizontal. Já na vertical, né? Como essa distância aqui é menor do que essa, a linha vai ficar mais embaixo e o B vai ficar mais em cima. Então, a projeção no plano vertical tem verdadeira grandeza, porque ela está paralela. Toda vez que o segmento estiver paralelo a um plano, a sua projeção, a sua respectiva projeção, representará o segmento em verdadeira grandeza, ou seja, o tamanho do segmento da projeção vai ser idêntico, vai ter o mesmo tamanho do original. Então, como o afastamento é igual, veja, o afastamento é igual, eu tenho que o segmento AB, A', B' é paralelo, já que esse segmento afastamento é em relação ao eixo vertical, ou seja, direita e esquerda. Então, se ela está a mesma distância de A parede, é a mesma distância de B a parede, então, essa linha que une os dois pontos também está em paralelo ao plano. O ângulo formado pela reta suporte, as duas linhas B' e a linha terra, é o mesmo ângulo formado entre a reta suporte AB e PH. Aquele ângulozinho formado aqui, né? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo teta aqui. Né? Que é exatamente o mesmo ângulo. E é dado o nome de reta frontal ou reta de frente. As retas que tenham estas características. Exemplo. Vamos fazer um exemplo aí em conjunto. Diz lá o seguinte. Represente no sistema mongeano e na épora as projeções de reta AB de extremos A, 1, 2, 3 e B, 3, 2, 3. Certo? Então, veja, quem vai tratar o segmento de reta como se fosse, né, como se fosse, só apagar uma coisinha que está errada aqui, ó. Vou apagar só o título aqui rapidinho. Testa 1. Deixa eu subir aqui um pouquinho o enunciado. Pronto. Vamos lá. Eu vou dar 1 minutinho, 2 minutos, para você representar no espaço esses dois pontos. Certo? O ponto A e o ponto B. Eu tenho aqui o ponto 1. O ponto 1. O ponto 1 aqui a gente já sabe que é a nossa abscissa. O ponto 2. O ponto 2 é o nosso afastamento. É isso? E o ponto 3 é a nossa cota. Né? Lembrando que afastamento significa direita ou esquerda. A abscissa é a localização sob a linha de terra. E a cota é para cima ou para baixo. Basicamente é isso. Então, a primeira coisa que se faz é localizar os pontos A e B. Vamos lá. Então, pessoal, então aqui, ó,
eu tenho meu ponto A, tá? O ponto A. Aqui eu estou chamando 0 aqui, ó. Então, 0, andei para cá 1 unidade. Eu andei 2 unidades para a direita e 3 unidades para cima. Localizei o ponto A. Já o ponto B, eu andei 1, 2, 3 sobre a linha de terra. Andei 2 para a direita e também 3 para cima. Então, você está vendo aí, né? Que tanto vai ser paralelo ao plano horizontal, quanto paralelo ao plano vertical. Por quê? Porque eles têm a mesma cota e o mesmo afastamento. Então, quando eles têm a mesma cota, eles estão paralelos ao eixo vertical, né? Mesma cota significa paralelo ao PV, e mesmo o mesmo afastamento eu estou mesma cota é pH, né? E mesmo afastamento é paralelo ao PV. Então, fizemos a representação do sistema e agora vamos determinar as duas projeções e realizar a rotação. Então, podem fazer a projeção da reta nos planos perpendiculares e depois realizar o rebatimento. Tá certo? Então, aqui, ó, mesma coisa, vou fazer aqui para não ficar nenhuma dúvida. Só um minuto. Deixa eu desbloquear aqui a imagem. Pronto, agora eu vou copiá-la. Copiar ela para cá. Tá? Aqui está a situação e aqui está a resposta em épora. Né? Pronto. Está aqui em épora. Só aumentar um pouquinho. Pronto, está aqui. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho, aqui no primeiro caso, né? Eu tenho a minha abscissa localizada aqui, ó, abscissa. Então, como eles têm a mesma cota, 3, tá? Ele quer dizer que a projeção vertical representa em verdadeira grandeza. Quando tem o afastamento igual, a projeção aqui horizontal vai representar em verdadeira grandeza o segmento. Aí, ó, como os pontos A e B têm afastamentos e cotas iguais, ambas, logicamente, dão a verdadeira grandeza da reta. A reta que passa pelo ponto AB chama-se reta fronto-horizontal, pois é paralela aos dois planos, ou porque tem abscissas diferentes e afastamento e cotas iguais. Porque se ela tivesse a mesma abscissa, seriam retas coincidentes. Ia ser uma sobre a outra. Né? Então, não daria como você identificar onde seria uma e seria a outra. E o segundo caso é o seguinte, ó. Represente na épora o segmento de reta AB de extremos A1, 1, 3 e B, 3, 2, 3. Tá?
Então, primeira coisa, veja que o ponto A, ele tem afastamento 1 abaixo da linha de terra. E cota 3, por quê? Vamos lembrar aqui, né? Porque tudo é amarrado desde o primeiro dia de aula. Se eu tenho afastamento positivo, afastamento quer dizer direita ou esquerda. Então, eu vou estar aqui, ó. Meu ponto vai estar aqui, ó. No primeiro quadrante. Essa distância aqui vai ser 1 e essa distância aqui vai ser 3, concorda? Aqui é o ponto A. Aqui eu teria a minha projeção A', e aqui a minha projeção A, 2 linhas. Então, quem vai lá para baixo é a minha projeção horizontal, a linha. E essa distância aqui, né, é dada por quem? É dada pelo afastamento, né? Aqui não é 1, né? No caso aqui é 1. Essa rotação aqui também vai ser 1. Já a minha cota, ela continua sendo 3. Então, se a gente for olhar em épora, aqui, ó, o meu A' vai ser 1 e o A 2 linhas vai ser 3 aqui, ó. Abscissa 1, cota, desculpa, afastamento positivo fica embaixo. Aí não precisa nem estar desenhando mais. Fica embaixo. Porque para afastamento, quando o afastamento é positivo, a projeção fica abaixo da linha de terra. Abaixo de LT. Tá? Já no caso 3, como a cota é positiva, ela fica em cima, não mexe. Né? No caso de cota positiva, ela fica acima da linha de terra. Cota negativa, ela fica abaixo. Isso aqui a gente já viu, da linha de terra. Já para o ponto B, eu tenho minha abscissa 3. Veja aqui 3. 1, 2, 3. O meu afastamento continua positivo. Opa, se é positivo, ele vai ser para baixo. Por isso que o ponto B vai ficar um pouco mais abaixo do que o ponto A. A projeção B' vai ficar mais abaixo do que o ponto A'. Ah, Wilson, por que não ficou na mesma vertical? Porque possui abscissas diferentes. Em compensação, B e A têm a mesma cota. Certo? A mesma cota. Então, eles vão ficar paralelo. 3 e 3 a cota. E 3 aqui, né? Ou 2, o meu afastamento. Então, cota positiva, fica embaixo, em cima. Cota negativa, fica embaixo. Afastamento. Afastamento positivo, fica embaixo. Afastamento negativo, fica em cima. Porque é mais direita, esquerda. Se ficar à direita, vai para baixo. Se é mais. Se ficar à esquerda, menos. Ele vai para cima. O que fica à direita e esquerda é o afastamento. Tá? Eu acho que agora dá para entender tranquilo. Então, a reta. Então, como os pontos A e B têm cotas iguais, então a projeção AB, né, a projeção vertical, representa a verdadeira grandeza e é paralelo à linha de terra. A reta que passa pelos pontos A e B chama reta horizontal, pois é paralela ao plano horizontal, ou porque tem abscissa e afastamento diferentes e cotas iguais. Um resuminho da aula de hoje. O que eu tenho? Nós vimos, para projetar um segmento de reta, basta fazermos as projeções dos seus pontos extremos e depois ligar os pontos. Tá? Segundo, se os pontos extremos de um segmento têm abscissas diferentes e afastamentos e cotas iguais, então o segmento é paralelo a ambos os planos. E
suas projeções representam a verdadeira grandeza do objeto original. Segundo, se os pontos extremos de um segmento têm cotas diferentes e abscissas e afastamentos iguais, então ela é perpendicular ao plano horizontal e paralelo ao plano vertical. E a sua projeção é a sua verdadeira grandeza. Fugiu a cabeça do V aqui. Se os pontos extremos de um segmento têm afastamento diferente, cota e abscissa iguais, o segmento é perpendicular ao PV e paralelo ao PH, onde a sua projeção é em verdadeira grandeza. Se os pontos extremos de um segmento têm abscissa e afastamento diferentes, aí pronto. Né? Então, o segmento é paralelo ao H e é projetada a verdadeira grandeza. Ela é oblíqua em relação ao PV. E se os pontos extremos têm abscissa e cota diferente e afastamentos iguais, segmenta o plano PV e oblíqua ao plano PH, que é a sua verdadeira grandeza. Pessoal, vai ficar de atividade. Deixa eu abrir aqui para vocês olharem. Deixa eu só aqui localizar. Eu vou até... Só um minutinho aqui, deixa eu abrir aqui o arquivo. Eu pensei que ela estava aberta aqui, mas não abriu. Atividade complementar. Eu só não lembro se essa atividade é a 3 ou a 4. Tá? Mas aí... É a 3. Oi, Lano. Essas atividades você coloca lá no portal, né? Estou colocando lá. Colocando tá? lá, né? Tanto as atividades como... O PDF da aula, tá? Tudo que eu estou colocando. Eu não estou colocando no Classroom, estou só colocando no portal. Perfeito. Tá? Esse link que você mandou, Nanes, da última aula. O link que eu coloquei lá no WhatsApp foi a gravação da última aula que eu vou colocar lá também agora. Ah, perfeito. Tá. Minha dúvida é essa. Tá bom. Tá? Eu realmente me atrasei e comi mosca. Pronto, pessoal. A atividade para casa, lembrando, essas atividades serão entregues até o dia 24 de outubro. Tá? Vai ser entregue de forma física no dia da avaliação, onde vocês vão apresentar o projeto, né, a planta baixa do que vocês vão fazer a maquete, juntamente com as atividades. Eu acho que a gente vai ter mais quantas atividades aqui, eu acho. Hoje é dia 19, nós temos ainda 1, 2, 3, 4 aulas. Então, pelo menos umas 3 atividades, certo? Nós teremos aí para ser adicionadas à nota do projeto, tá? Somando a atividade, vai ser nota 3 e o projeto valendo 7. E aí, nesse dia, pessoal, vocês precisam estar na faculdade para assinar, tá? Assinar a ata no dia 24 de outubro. Certo? Então, se organize, quem está trabalhando à noite, se organize, né? Ou diga que vai chegar um pouquinho mais tarde no turno, tá? Porque, assim, a partir das 6 horas, eu já devo estar na faculdade. Então, quem quiser chegar cedo para entregar e se livrar, né? Tá combinado, tá? Eu vou ficar na faculdade até às 8 horas, tá? Para recolher os trabalhos. Certo? Então, toda a atividade entrega até o dia 24, tá? Essa é a terceira atividade, tá? Eu vou dar uma revisada agora no portal para saber o que está faltando. E aí, semana que vem, pessoal, teremos aula presencial, tá? Tá? Vou fazer um encontro aí para a gente fazer algumas atividades, alguns exercícios, certo? E a próxima atividade vai ser feita em sala de aula, tá certo? Então, por favor, não faltem, né? Se organize aí para não perder a aula e nem perder a atividade. Tranquilo? Vou parar a gravação aqui para poder disponibilizar para vocês. E aí, na semana que vem,
certo? Nós teremos esse encontro.